aqui com Fernando. Fernando, e aí, Fernando? O discurso que, na verdade, era aquele discurso que ia prestigiar as mulheres, e 2 mulheres já foram demitidas. Como é que você vê essas mudanças aí que estava fazendo para acomodação política? Faz necessário essas mudanças? Boa noite, Zezinho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Cujuí. Bom, Zezinho, eu realmente fiquei muito triste e decepcionado. Não quero deixar de externar isso, porque eu percebo que essas mudanças que elas estão ocorrendo, e aí, assim, eu quero deixar claro a minha decepção. A decepção, ela se dá pelo fato de que, para você ter uma governabilidade, você precisa fazer alguns acordos políticos. E a gente observa que hoje a pessoa com maior poder no Brasil é, sem dúvida, o Arthur Lira. E ele basicamente ditou as pessoas que ali deveriam ser colocadas. E a Ana Moser, ela, quando foi anunciada que ia ser a ministra, eu fiquei muito feliz porque é uma pessoa que tem um histórico profissional, um histórico de atleta, e contribuiu muito para o atletismo, para os esportes no Brasil como um todo. E essa troca, apesar de ser uma troca política, a própria Ana Moser falou, e eu concordo totalmente, foi uma troca política, eu vejo isso de forma muito negativa. Entendo, e aí eu deixo claro que eu entendo, porque se faz necessário, e isso é uma coisa que a gente teria que rever, se faz necessário esse tipo de poder, esse tipo de negociações para você conseguir passar alguns projetos, que são as próprias reformas que estão sendo negociadas hoje no Congresso, e basicamente ditadas pelo Arthur Lira, que disse em várias oportunidades que só levaria isso a debate se as pessoas ali que ele escolhesse fossem colocadas. Então, basicamente, eu entendo como sendo ruim. Zezinho. É isso aí. Ricardo Frota, e aí, Ricardo? Já começou em 9 meses, disse que não ia ter mini-reforma, que não ia ter, e aconteceu, que não ia ter reforma, que não ia ter mudança, e agora já teve já 2 mudanças. No dia 6, a posse vai acontecer. Você acha que isso é normal, natural do governo? Construir uma base no toma lá da cá? Boa noite, Zezinho, boa noite, Grombico, Ramon Cujuí, Alexandre Porto, nosso telespectador que nos prestigia nessa sexta-feira. Aproveito aqui para desejar um excelente final de semana. Isso daí é mais uma prova cabal de que esse governo está totalmente perdido, né? Não tem governabilidade, porque para ele fazer essas alterações, aliás, alterações que causam impacto, né, na economia, uma economia que não vai bem. O próprio Padilha falou, né, que essas alterações são necessárias para poder colocar o país no rumo certo da economia. Então ele mesmo admite que a economia do país está péssima, não está ruim, está péssima. Então essas mudanças, que são mudanças políticas, não são mudanças por capacidade técnica. Esse deputado federal tem o pai dele é prefeito, né, de um dos municípios do Maranhão, ele deputado federal pelo Maranhão, então é da base governamentista. Existe uma ala aí do Centrão que foi completamente contrária e estão insatisfeitos com essa indicação. Então hoje o que a gente percebe é que o Lula não tem governabilidade, ele precisa aumentar os ministérios. Na atual situação que o país vive, com essas crises, com um resultado negativo de julho de quase 36 bilhões, ou seja, em outras palavras, o governo federal, só no mês de julho, ele gastou 36 bilhões a mais do que arrecadou. É isso mesmo. E as contas cada vez mais no vermelho. Quando a gente vê aí milhares de prefeitos aí urrando, desesperado, por falta de dinheiro, por falta de repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, prefeitos que jamais aconteceu isso no Brasil, de a própria base do Lula entrando em greve porque está sem dinheiro e o governo mandando dinheiro para a Argentina. Isso não existe se você não cuida dos seus.
Lá no Nordeste, que é a base do Lula, ele está deixando faltar dinheiro, recursos, que é constitucionalmente previsto. 22,5% está previsto na Constituição Federal, que é recurso proveniente do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Obrigatoriamente tem que ser repassado para os municípios de 10 em 10 dias. O Lula não está repassando, ou se está repassando num valor muito aquém do que deveria. E esses prefeitos estão com saudade do Bolsonaro. Com saudade. Eles falaram, Lula, pelo amor de Deus, faça pelo menos o que o Bolsonaro fez pelos municípios. A gente já vai te agradecer. Nessa hora eles estão vendo a besteira que fizeram. Vários prefeitos gravando vídeo, olha, arrependimento grande. Um arrependimento grande. Então, esse governo não tem governabilidade agora com essa tragédia que está acontecendo aí. Ele está lá na Índia, a Janja gravando vídeo, a Janja desfilou com vestido vermelho no 7 de setembro. Um momento oportuno para você enaltecer a nossa bandeira, o nosso verde e amarelo. Já, e ela Ricardo, tem esse assunto. De vermelho. Ou seja, esse governo está perdido, esse governo está trazendo as mazelas para o nosso país. Esse governo vai para o exterior, não é para representar o Brasil, não. É para viajar. Ramon Cujuí, agora, esse comentário, eu vou deixar ele à vontade, eu vou deixar você contribuir, Ramon Cujuí, com esse comentário. Ramon, se muda-se o discurso para ter a base, para aumentar a base, para ter governabilidade. Se faz necessário e tirar logo quem? Mulheres. Já 2 ministérios foram trocados, 2 das mulheres. Quero que você acrescente aí se há essa necessidade. Diria, né? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Alexandre Porto. Um prazer revê-lo. Boa noite, Gromico. Fazia dias que a gente não se via. Um prazer revê-lo. Boa noite, Juninho, o pessoal da técnica aí que hoje estamos implementando coisa nova aí, né? Está com a dificuldade. Se tiver problema técnico aí, porque nós estamos melhorando a qualidade técnica aqui. E boa noite, Zezinho. Também um prazer revê-lo novamente. E mandar um abraço para o Cícero aqui, que está de folga hoje. Cícero pegou o feriado de ontem e enforcou hoje, a sexta-feira. Né? Deve estar lá com cebola, né? Curtindo essa sexta-feira. Pois bem, a reforma ministerial ela é fruto do sistema político partidário brasileiro. Ora, é muito simples. Você, no Brasil, você elege um presidente executivo e depois você precisa que esse presidente, para implementar o programa, tenha que negociar com o Congresso. É o sistema que o Sérgio Abrantes, cientista político brasileiro, definiu ali como o presidencialismo de coalizão, né, onde você precisa, para implementar as grandes pautas do governo, negociar no Congresso, com o Congresso Nacional o tempo todo. É uma pena, eu vou aqui fazer coro ao Gromico, eu fico muito triste, junto com a Janja também, é uma pena a saída da Ana Moser e do Ministério do Esporte. Né, porque não só como jogadora ela fez muito pelo esporte brasileiro, mas também, né, como ali na frente do Instituto do Esporte, onde atendeu mais de 7 milhões de crianças, é um negócio, um trabalho muito grande. Nós só lamentamos. Mas fazer política, assim como viver, principalmente, é fazer escolhas. Fazer escolhas e aguentar as consequências, e colher os frutos bons das consequências, né, e chorar as amarguras que as escolhas nos trazem. Infelizmente, foi uma escolha necessária, uma vez que o Congresso Nacional precisa estar estabilizado para que o país continue avançando. Eu não sei que país é esse que o Ricardo mora, onde o desemprego é o menor dos últimos anos, onde o PIB cresceu 0,9% nesse mês, onde o PIB acumulado do ano já passou de 2,5%, né, quando a previsão aí era 0,5% no começo do ano. O país só melhora. As pessoas da rua, eu acho que as pessoas, quando assistem o programa, vê o Ricardo falando, mas onde é que ele está, esse negócio da desgraceira toda que ele está falando, que está acontecendo? E o dinheiro, que eu também queria saber que foi para a Argentina. Pois é umas conversas. Que adianta o país melhorar se o governo gasta tudo, torra tudo de forma leviana? Já vou dar o contraponto. É umas conversa fiada, e agora ele virou estilista também, o Ricardo. Virou estilista criticando o vestidinho da Janja. Mas cria vergonha dessa cara, Ricardo. Já a gente vai falar sobre a Janja. Não, eu estou falando do comentário. Não é o momento agora. Mas ele veio comentar aqui do vestido da Janja. Você pensa, quer saber da mudança calma, do ministério. Relaxa, Zezinho, relaxa. Estou falando aqui do comentário que ele fez agora há pouco. Não tinha o que falar, né? Veio falar do vestido da Janja. Virou o estilista Ricardo Frota para criticar o vestido da Janja. É um absurdo. Voltando ao tema do Ministério, escolha feita,
Né? Não, eu, como o Omar, que mandou no Twitter, assim como... Omar é o dono do bar, É o bar do Omar, sim. O bar do Omar. Que eu irei quando eu estiver no Rio de Janeiro, fazer questão de ir no bar do Omar. Mas já está descontente. Né? Você acha que você vai engrossar essa fila? Não, meu querido, não tem descontente aqui, não. Não tem descontente. Esse governo é um governo democrático, que permite a crítica. Inclusive, o presidente Lula disse várias vezes, não quero vocês passando a mão. Um governo precisa ser criticado, até para melhorar a sua forma de conduzir o país. E isso é democracia, Zezinho. Entendeu? E para nós, que militamos pela democracia, que não somos pela ditadura, que não pregamos golpe, que não pregamos aí ódios à tortura, fazer a discordância democrática é absolutamente normal. Na campanha, é absolutamente normal. Que não negociaria com o Centrão. É absolutamente normal a democracia. Nós estamos negociando com o Congresso, Zezinho. Não é com o Centrão. Entendeu? O Congresso está ali. As pessoas que estão no Congresso, Zezinho, elas foram eleitas pelo povo. Você não pode desqualificar isso. Né? Se você foi eleito pelo povo, você está no Congresso Nacional porque você teve ali uma votação que lhe garantiu aquilo. E o governo não governa no espaço, ele governa com as condições concretas. É triste a escolha que foi feita, mas ela foi necessária. Embora eu entenda, né, a tristeza da Janja, a tristeza do Omar e a minha própria tristeza, é preciso reconhecer que foi necessário. Está aí. Esse foi o comentário de Ramon Cujuí. Alexandre Porto, e aí, Alexandre Porto? Mais uma mulher foi trocada e também o ministro que levou, né, o ministro dos esportes, o França, que levou o Alckmin, também foi rifado, então já houve mudança. Você vê com bons olhos essa mudança, tirar um técnico, que Ana Moser é um profissional do esporte, para colocar um político na pasta? Bom, Zezinho, boa noite. Boa noite a você. Estou surpreso aqui, porque você, como moderador, eu nunca sei se você está na esquerda ou na direita, né? Porque você é muito melancia. Boa noite, Fernando, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje. Com o Juiz, sempre é bom revê-lo. É uma pessoa que, embora tenhamos posicionamentos muitas vezes antagônicos, eu tenho muito respeito por ele, porque eu sei que trata de uma pessoa inteligente. Ricardo Frota, minha direita, pessoal da técnica. Você que está nos vendo na sua casa pelas ondas da 5.1 ou pelos canais mundo afora, YouTube, por aí vai. Quero quebrar o protocolo, Zezinho, mandar um abraço para a dona Genoveva, que é lá da Copa do Conselho Estadual da Educação, uma senhora muito simpática, que faz um cafezinho como ninguém. Com relação a isso aí, Zezinho, eu já disse aqui, nada me surpreende vindo desse governo que está aí. Eu não esperava muito do Lula, mas eu confesso que está me surpreendendo esse governo, né? Primeiro, eu nem vejo ela como técnica. Foi uma grande esportista, né? Se eu não estou equivocado, atuou no voleibol feminino, teve uma carreira brilhante, né? Mas também eu não me recordo que ela tenha feito alguma coisa nesses 8 meses que esteve lá como ministra. Né? Não tenho nada contra ela, não se ventilou nem escândalo nesse período, mas também não fez nada. A troca de ministros faz parte do governo, faz parte da colisão. Nós somos um país do faz de conta da política, com mais de 30 partidos, e alguns não servem para nada, aliás, servem para arrecadar dinheiro para seus presidentes e filiados e donos do partido, que é uma vergonha que a gente tem aqui no Brasil. Fora isso, faz parte. A minha surpresa o que é? Eu sempre achei que o Lula era um grande articulador. Eu estou começando a rever o meu posicionamento, porque eu nunca vi um governo dar tanta emenda, tantos bilhões de emenda, e mesmo assim ainda ter que rifar pessoas que participaram lá da campanha para dar ministério. Mudando o discurso, né? Para dar ministério para esses políticos aí que nada agregam, né? Quem é esse deputado aí? O que ele fez de importante pelo Brasil afora? Eu não me recordo de nada do André Fufuca, nem... Mas eu já vou botar uma aquela outra senhora lá, que me fugiu o nome, que acho que é do turismo também, saiu, tinha alguma coisa que Daniela do Vaguinho. Maculava a imagem dela, se não estou equivocado. Então, nada me surpreende, né? A gente fala, o Cujuí falou que o país está andando. Eu tenho alguns dados aqui. Janeiro a julho do ano passado, aliás, desse ano, foram criados 1.166.125 vagas de emprego novas. Muito bom, parabéns. Agora, o mesmo período do ano passado, com o doido do Bolsonaro, 1.613.048 vagas. Isso é uma diferença de 27,7%. Agora, se quiser pegar só julho desse ano, 142.702 vagas novas de emprego. Do ano passado, com o louco do Bolsonaro, 225.000
e 16 postos, 36% a mais. 400 mil empresas fecharam no Brasil no primeiro semestre. 400 mil. Isso não sei o que estou dizendo, é só você olhar por aí, você vai descobrir esses dados aqui. E olha só, a despesa do governo, que recebeu com superávit de 78 bilhões... 77, perdão. Não, 78,8. Tem um déficit de 77 bilhões. Significa uma reversão, um gasto de 150 e poucos bilhões. Aí criaram o PAC 3 para terminar as obras do PAC 1 e PAC 2. Vamos ver se vai acontecer. Né? A reforma tributária, sabe o que vai acontecer com a reforma tributária? Vai aumentar a venda de pires, porque todo prefeito e governador vai ter com pires na mão em Brasília. Se hoje já não está bom, a tendência é piorar. Então, isso que está vendo, nada. Acho que talvez até tenha que criar mais ministério, porque não estão conseguindo, dando bilhões de emendas, dando ministério para o Centrão, e ainda estão com dificuldade de aprovar uma coisa ou outra, realmente eu não estou entendendo.